Então, mais uma vez, para o nosso Evangelho no Lar, nós estamos trazendo o nosso querido palestrante Ariel, muito querido mesmo, porque é trabalhador da casa, dedicado ao trabalho de apometria também, e dedicado a esse maravilhoso trabalho que é a música. Então, sempre que o Ariel pode, ele nos traz o tema acompanhado da música, que é para nós um tratamento, né? Quem não gosta de uma musicoterapia, não é verdade? E é o que o Ariel e o grupo dele desenvolve. Então, mais uma vez, é com muito carinho que a gente tem o Ariel aqui para nos trazer mais um ensinamento do Evangelho. Hoje, o nosso tema vai ser sobre os desafios que nós, enquanto espíritos, temos para a nossa evolução. Muitos desafios a ultrapassar, né? Muitos obstáculos a superar para a nossa evolução. Esse é o nosso tema de hoje, né? Então, depois o Ariel vai falar um pouquinho do grupo, né? E hoje você só vai estar com um participante. Ah, bom, estamos aguardando a esposa, né? A Fernanda. Então, tá bom. Bom, vamos nos preparar, então, para fazermos a nossa prece. O Ariel preparou uma música para a nossa oração inicial, tá? Então, agora o que a gente pede a todos é que já comece a ficar bem sintonizado com o ambiente, para que todo o trabalho que o Ariel já vai começar a desenvolver com a música na prece inicial, a gente possa receber, tá? São José, São José, aquele que confio, és um exemplo de fé. São José, São José, exemplo de papai, leal à sua mulher. São José, ó papai, tenhamos todo o amor de mãezinha e de Jesus. São José, meu São José, me dê a tua graça, discípulo da luz, meu São José. Papai José foi escolhido, a sua alma é tão divina, essa família celestial que foi por ele protegido. Essa trindade planejada, foram sábias decisões, e a luz nasceu e a estrela deu esperança aos corações. São José, São José, aquele que confio, és um exemplo de fé. São José, São José, exemplo de papai, leal à sua mulher. São José, ó papai, tenhamos todo o amor de mãezinha e de Jesus. São José, meu São José, me dê a tua graça, discípulo da luz. Eu vim aqui pra te honrar, tão destemido ao que vier, o carpinteiro que nos dá as ferramentas para a fé. Valei-me, São José, ó meu amado papai, a prova que vier do meu lado ele não sai.
valei-me São José, ó meu amado papai. A prova que vier do nosso lado, ele não sai. São José, São José, aquele que confio, és um exemplo de fé. São José, São José, exemplo de papai, leal à sua mulher. São José, ó papai, tenhamos todo o amor de mãezinha e de Jesus. São José, meu São José, me dê a tua graça, discípulo da luz, luz, meu São José. Viva São José! Boa noite a todos, boa noite. Eu curiosamente lembrei que hoje era dia de São José, eu lembrei também há uns dias atrás, que cai bem no aniversário do meu filho, né? Só que eu não tinha me ligado que a data caiu bem no aniversário do meu filho, e bem no dia de São José, e bem no dia de eu falar de provas e expiações, né, e desafios. Então, mais uma vez, nada é por acaso, né? E quando a gente olha para São José, a gente fala muito da questão da fé, né? Da convicção, daquele que cuida do lar, o trabalhador, e aquele que podia ter cedido todas as provações que teve, até por ser julgado pela esposa e o filho, enfim. Então, esses foram uns desafios de José, né, para a evolução. E aí, ligado a isso, né, quando eu estava fazendo a palestra, me veio essa frase na cabeça, né? Assim como a semente na terra recebe o sol e a chuva para semear, o espírito na matéria recebe a harmonia e o caos da vida para evoluir. Então, basicamente os processos que a natureza... Fugir da marca, né? Basicamente os processos que a natureza tem, nós também temos, mas por nós termos uma consciência que pode escolher, esse processo da natureza também acontece dentro, né? Então é o semear, é o plantar, é o enraizar-se, e é o se limpar, é florescer, né? Dar frutos. Então, pensando nisso, não tem como essas coisas acontecerem sem os desafios, né? Que basicamente são as provas e as expiações. Nossa, que emoção poder mudar de longe. Primeira vez. Então, quando a gente fala de evolução, como a gente é espírita, a gente tem que sempre olhar o macro, né? A gente nunca olha só céu e inferno, Deus e diabo e pronto, acabou, né? A gente tem um olhar mais macro que os espíritos nos trouxe. E quando a gente olha os planetas, né, e as dimensões e as fases dos planetas, a gente vê que tem o primitivo, a expiação e as provas, a regeneração, o feliz e o puro, né? Então, basicamente, a gente está em caminho para o da regeneração, mas o nosso planeta é de expiação e provas. Então, se a gente... Aí você imagina, né? Se o planeta em si, com o seu todo, também tem um processo de evolução, quem dirá nós, né? Que somos uma parte, né, conectada a ele. Então, a gente não vive só processos individuais, a gente vive processos também macros, né? Sociais. A gente vive junto com o que a natureza vai passar, a gente vive junto com o que o animal vai passar. Ninguém fica fora dessa prova e expiação. Então, por isso que você vê, poxa, o cachorrinho é cego, por que não faz nada? Né? É um planeta que está colocando todos ali para trabalhar, para passar pelos processos. E ele não tendo consciência da dor dele, ainda assim ele tem uma finalidade na nossa vida. Né? O quanto os animais, né, trabalham com nossa sensibilidade, né? O quanto uma árvore no quintal da minha avó me faz ter lembranças tão boas
né? Acessar a minha criança interior. Então, a gente vive os processos junto com o planeta. Então, por isso que quando alguém é egóico, ele está ignorando tudo que está evoluindo junto com ele. Krishna tem frases muito parecidas com Jesus, né? Já trouxe em algumas palestras, onde ele fala que cada coisa tem Deus habitando nela, né? Então, se a gente tem esse olhar macro de entender que todos estão no mesmo processo, a gente trata tudo melhor. E aí o ego não acha tanto espaço para se crescer e ocupar esse espaço de olhar o macro, né? E aí, falando dos planetas, a gente descobre que os corpos têm um processo parecido, né? Então, se a gente está lá no puro, lá em cima, a gente também está falando do átmico, né? Que é a nossa primeira essência. Só que para ter essa experiência de evolução, ele precisa descer. E descer não quer dizer que precisa ficar ruim ou mal. Ele precisa se apequenar para depois subir de novo, né? Então, se eu pegar um médico, o cara já foi para os Estados Unidos, ele manja de tudo, mas ele não sabe jogar bola, e eu botar ele jogar bola vai ser um desastre. Ele vai ter que começar de novo até ele ficar bom naquilo. Então, a gente faz um processo parecido. Então, esse mesmo caminho que o espírito faz, de ida e volta, também é um processo de ser provado, né? Haverá desafios. E aí, essa volta para essa pureza requer muito esforço, requer escolha, requer consciência, experiência, né? E, novamente, não é algo que a gente vai fazer sozinho, né? Então, é um processo também em grupo. E aí, quando a gente vai estudar as passagens, né? A gente descobre que... eu ia trocar os lados, não consegui. Vou começar pela expiação, porque para mim ela é mais interessante de começar a falar do que as provas. Então, a expiação é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu livre-arbítrio. Mas explanando mais, imagina que a gente tem estava assistindo umas palestras e eu vi um conceito muito bom, que é o conceito de argila, né? Então, a gente molda um processo encarnatório. Quando a gente vive a experiência... E a gente tem todas as certezas do mundo aqui. Quando a gente passa do véu para lá, a gente olha e fala, misericórdia, o que eu fiz com essa encarnação? E aí você vai lapidar essa argila de novo. Então não vai mudar a argila, que é o espírito, né? Só vai mudar, né, o corpo. Então você vai mudando essa argila e essa argila vai passando por esses processos e aí você volta do véu e você fala, meu Deus, eu fiz igual, mas menos pior dessa vez. Então, às vezes, o processo que a gente toma, ou uma escolha que a gente toma, a gente vai mexer nessa argila várias vezes. Pode ser um perdão que a gente não deu, pode ser uma falta de algo que a gente fez, e essa argila vai sendo moldada conforme a consciência se expande. Só que para mudar a consciência precisa haver desafios, e aí vem as provas também. Então, são desafios de aprendizado escolhido, ou não, pelos espíritos, porque a gente pode gerar novas no caminho também, ou até fazer pela ignorância provas inconscientes, dependendo do seu nível de consciência e de suas necessidades. Então, quer dizer, quanto mais uma mente inferior ou ignorante, mais ela vai acabar gerando provas que ela fala assim, como que eu vim parar aqui? Por que eu estou passando por isso? Misericórdia. Então, quanto menos eu sou consciente das escolhas que eu estou tomando, do que eu estou fazendo, mais eu me assusto com as provas que eu estou passando, né? E aí, quando a gente olha o livro dos Espíritos, fala assim, não é Deus quem lhe impõe as tribulações, provas da vida como castigo? E aí a resposta era enorme, aí eu coloquei em 3 letras. Então, assim, que basicamente os Espíritos falam o quê? Deus criou as leis do universo e concedeu o livre-arbítrio. Toda lei gera um efeito. Podemos escolher passar por elas para adiantamento ou até mesmo sofrer por elas por ignorância. Ainda assim, Deus cede a oportunidade da reencarnação. Então, quer dizer, tá ruim? Tá. Mas agradece, meu filho, porque foi uma bênção você poder reencarnar para poder escolher de novo, decidir de novo. E aí, quando a gente passa para o véu, né, isso falando do pré, que a gente vai falar com os amigos e dizer assim,
Jesus do céu, voltei. Só que ficou coisa lá ainda, que eu preciso mexer. Então aí vem a argila que eu comentei, né? Falei assim, e agora, como nós vamos preparar essa sua argila aí? E aí os mentores vêm, porque eles vão trabalhar no lado de orientação. Então, uma mãe, quando o filho chega em casa e fala, mãe, eu vou ter prova amanhã. O que a mãe faz? A mãe vai lá na escola e faz pelo filho? Não. Ela ajuda ele a estudar, ele orienta para você fazer lá na hora sozinho. Então, a mesma coisa aos mentores. Eles vêm para orientar, para aconselhar. E até me veio algumas visões espirituais muito bonita, que é eu ver mentores comemorando algo junto com pessoas. Assim, é uma coisa maravilhosa. É tipo gente da gente, porque eles estão um degrauzinho acima da gente. Mas você acha mesmo que os seus mentores, quando vê você chegando do trabalho e vê você emocionado com a sua filha que falou eu te amo, eles não fazem assim? Que lindo. Que linda essa família. Porque eles torcem muito pela gente, né? Então, várias vezes a gente rezando em lugares assim, fechava os olhos e eu via espíritos assim, tipo, é isso. Então, assim, tem muita gente torcendo pra gente. Não só aqui, mas do lado de lá. E o porquê eu não lembro? Isso aqui todos os espíritos já sabem por quê, né? Até porque é muito forte, por exemplo, você saber que o filho que vai nascer um dia matou a sua filha, né? Algo forte, né? Ou as coisas que nós mesmos podemos ter feito, né? A gente olha para o mundo fora e fala assim, meu Deus, a mulher deu um golpe num velhinho. Meu Deus, fulano quer vender órgãos, que coisa pesada. Pois é, e estamos encarnados no mesmo planeta que essa pessoa. Então, temos aprendizados com isso, com essa maldade do mundo. E, infelizmente, a gente sabe que algumas situações, algumas pessoas, seja por teimosia, seja por ego, precisa da densidade para, né, acordar, a consciência despertar. E seguimos aqui. E aí Kardec, numa das observações, coloca assim, todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhe proporciona os meios de consegui-la com provas da vida corpórea. Em sua justiça, permite em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então é o que a gente falou. E aí a gente descobre que a evolução é pela consciência. Então não adianta eu doar todas as coisas da minha casa para uma caridade, não adianta eu usar todos os meios que as pessoas julgam como boa ou como bem e minha consciência não evoluir. Até porque, se a gente não vira a chavinha da consciência, no momento de susto e desespero, a gente vai manifestar aquilo que a gente é, né? Então, eu estou aqui palestrando para vocês, ela deixa cair R$50 na hora de ir embora, foi-se. A nossa consciência, ela sabota a gente, né? Então, a nossa mente. Então, a gente é um ser que tende a cair novamente no erro muito fácil. Então, é a consciência que vai levar a gente para um caminho de evolução. E aí os espíritos respondem, expiação, qual a finalidade da reencarnação, né? Aí eles falam, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça, né? Onde estaria a justiça de Deus, se não for dessa forma? E aí os espíritos falam, o espírito não vê nas provas somente seu lado penoso, mas um atalho que o faça alcançar mais rapidamente um estado melhor, como um doente que pode escolher um remédio mais desagradável para se curar logo. Então, lá do lado do véu, com os mentores, a gente sabe o tamanho do véu, né? Então, a gente fala, eu quero voltar dessa forma, para já. Aí, quando chega aqui, fala, meu Deus, por que eu escolhi isso? Eu até vi um vídeo engraçado de um canal que eles brincam com coisas espíritas, né? Que o mentor está orientando o espírito na hora da encarnação, aí ele fala assim, mas numa pandemia, você vai fazer eu encarnar numa pandemia? Sim, agradece ainda, que vai dar uma adiantada. E aí, quando a gente vai lidar com o planeta, provas e expiações, a gente lida com caos e harmonia ao mesmo tempo. Então a gente olha, por exemplo, para a natureza, e aí a gente descobre que tudo morre para algo nascer. Morrer só é trágico para o humano, já reparou isso? Para a natureza é tudo normal, né? Os planetas, os fluxos, os ciclos são todos normais aqui. Para a gente é um desespero. Morri, vou morrer.
Aí começa a querer perdoar Deus e o mundo, ou começa a querer fazer tudo que não queria fazer. Então a gente tem muito a aprender com a morte ainda, né? Com o processo morte. E também a gente vê que... E aí a gente vê que o bem e mal também se torna relativo quando estamos desesperados, né? Então, eu nunca mataria ninguém. Aí eu vejo meu filho em perigo. Opa. Sabe? Então, assim, aí vem a gente julgar menos, né? De saber a situação que a pessoa está, o que ela passou, qual referência ela teve de amor, que é um trabalho que a gente faz na desobsessão, né? O espírito está ali no processo de sofrimento, vamos trazer uma referência de amor para ele. Então, faz toda a diferença para um espírito tomar uma escolha, né? E as leis herméticas, que tanto veio lá do Egito, já falando sobre bem e mal, os polos, né? Eles são conectados, por isso que não existe o demônio, né? Se um espírito está abaixo, ele pode evoluir. E o mesmo que está estacionário, ele pode abaixar a vibração. Então são polos, né? Mas não necessariamente são coisas, anjos e demônios, diabo e Deus. As leis herméticas do Egito falavam isso. O Yin Yang fala isso, que é o símbolo ali de cima, né? Então um pouco de bem no mal, um pouco do mal no bem é a alquimia. E aí os espíritos falam... É necessário que o espírito adquira a experiência e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Então, quer dizer, o espírito se apequenou e ele está para viver as dificuldades e as necessidades do corpo físico, né? Então, por que a gente não... Às vezes a gente tem uma experiência com Deus, né? A gente fala assim, como eu queria viver de novo aquilo. Maravilhoso, aquela experiência que eu passei. Eu vi Metatron, eu vi Arcanjo Miguel descendo com Maria, assim, me abraçou. E aí a gente pensa, tá, e o que a gente vai desenvolver como humano nisso? Porque a gente quer ficar na experiência maravilhosa, né? Mas o que move a gente, às vezes, é uma prova. Porque a gente se acostuma com aquela sensação de bênção, maravilha. Quantos amigos meus já ouvi falar que, né, desdobrou dormindo, foi num lugar lindo e, queria muito voltar para lá. E se deixar, ficava, né? E aí o que veio fazer no planeta... né? Então, assim, a gente se acostuma muito com a boa experiência, né? E esse trabalho de autoconhecimento na Terra, ele vem muito para lidar com a sombra, porque é isso que você veio fazer. Então, é um processo de acolher a sombra e de fazer perguntas como quem eu sou, quais meus defeitos, quais qualidades, qual condição que eu nasci, o que eu tenho medo. Aí já é uma dica, né, para a gente desenrolar esse pergaminho do eu, para entender mais ou menos o que eu estou trabalhando. O que eu evito e nem sei o porquê. Sabe quando você fala assim, vejo tal situação, me dá um negócio no coração e eu não sei o que é. Né? Então, será que não é alguma coisa da nossa própria intuição, do espírito mostrando para a gente? E o quanto o mal nos faz se mexer, que é o que eu falei, né? Então, o mal, a prova, ela vem para mostrar para a gente, por exemplo, as nossas fraquezas e também as nossas capacidades, né? Quantas coisas a gente falou assim, eu não achei que eu ia passar por isso, mas eu passei. Eu achei que eu não ia vencer essa situação, mas eu venci. Então, a prova te mostrou uma capacidade que você nem sabia que tinha de lidar com alguma coisa, né? As energias contrárias também nos desafiam se nos sentimos subestimados. Vou contar uma coisa engraçada para vocês. Eu estava postergando há muito tempo de fazer uma pós-graduação. E aí tinha uma pessoa no trabalho que não me descia. Eu falava, não, fulano é delicado. E aí eu vi ela postando que fez o curso. Aí eu falei, ai, Ariel, olha pra você. Que situação, hein, meu amigo? Julgando ela e ela tá lá estudando. Aí eu falei, mas que raiva. E eu fui lá e fiz. Só de raiva. Mas a gente é assim, reparou? Quando alguém fala assim, você não tem coragem. Aí a gente fala, eu não tenho, você vai ver. Então, por que a gente quer ser ascensionados e bem precisa disso, né? Por quê? E aí a gente traz consciência também de que a gente também é o mal, né? Quantas vezes a gente se fez mal, né? Quantas vezes a gente falou algo que não devia, ou comeu algo que não era bom para o corpo, mas eu vou comer mais um pouco porque é bom. Ou
fico assistindo até tarde, aí no outro dia tava cansado para trabalhar e, céus. Sabe, tipo, eu não tô julgando ninguém, tá? Tô pegando exemplos. Mas assim, a gente se faz mal também. Então a gente precisa normalizar que aquela ideia do todo lá do começo é um processo que todos estão vivendo. E também o denso que precisa do denso, que é o que eu falei, né? Por exemplo, você acha que o policial é sutil? O policial ele precisa lidar com uma energia densa. Então ele não vai chegar num ladrão lá, ou namastê, Haribo, né? Ele precisa chegar com potência, com postura, com firmeza, lidar com energias densas. Que aí volta na espiritualidade, a gente poderia citar várias Exus, qualquer energias que lidam com camadas mais próximas da matéria. E aí, junto disso, também as pessoas que estão na nossa vida faz parte desse processo, né? E também as enfermidades, né? Então, é difícil aceitar que a doença, às vezes, é o nosso corpo expurgando uma energia que está no nosso campo, né? É difícil. É difícil a gente aceitar, às vezes, que uma doença está, às vezes, até protegendo a gente de ser alguém ruim, né? Ou impossibilitando alguém de, sei lá, fulano tinha tendência de ir em muitos lugares e cometer roubos. E aí ele vem com uma necessidade de se locomover muito, porque qualquer situação que ele mesmo tenha escolhido para encarnar. Então são processos muito delicados da gente dizer o que é, porque não é nosso papel dizer o que fulano fez, mas é entender que se existe na nossa encarnação, tem um propósito, né? Então é muito complicado de entender, mas a gente é uma partinha tentando entender uma partona, né? Evoluir com o outro sem viver pelo outro e cuidar do corpo sem viver pelo corpo. Essa frase aqui quase que eu mesmo me bananei, mas na hora que eu escrevi eu falei, acho que essa frase é boa. Por quê? A gente evolui com o outro sem viver pelo outro. Então a gente está lidando com as nossas provas, aí a gente quer resolver a do outro. Quer tomar escolha pelo outro. Ou ajuda tanto que o outro nem descobre que ele tem capacidade de resolver, né? E o corpo é a mesma coisa, né? A gente cuidar tanto do corpo e também não cuidar do nosso espírito, da nossa mente. Então é o mesmo processo. E também os pensamentos e sentimentos, né? Que são perguntas legais de se fazer. Então, por exemplo, que pensamentos me traz maus sentimentos? E o inverso. Quais sentimentos me traz bons pensamentos? Então a gente pode modular isso ao nosso favor, né? Se eu sei que eu pensar tal coisa vai me trazer maus sentimentos, eu já sei que eu tenho que evitar pensar nelas. E quais coisas que me dão um sentimento que me traz bons pensamentos? Então, por exemplo, ouvir músicas boas me dá um sentimento, lógico, me liga no bom pensamento. Então a gente usar essas ferramentas ao nosso favor. Porque elas são uma característica da encarnação, né? O cérebro, né? O sentimento é uma coisa muito da encarnação. Então, até que se você for ver alguns outros seres, eles não têm todo esse sentimentalismo que a gente tem. Alguns espíritos e mentores são até bem diretos, né? Eles são bem... né? Então, é uma ferramenta da gente usar ao nosso favor. A emoção é um sentimento, e sentimento é uma energia de conexão. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Tanto é que eu acho que isso deve ser uma das dúvidas maiores dos seres que vêm conhecer os humanos, né? O ser humano é estranho, né? Tipo, chora por tal coisa, se apega tanto a uma coisa e tal. É uma característica do humano, né? O mal que desejam para mim não é tão letal quanto o mal que eu sinto para alguém. Eu acho que essa frase é até do Chico. O espírito não tem disfarce, por isso é preciso se conhecer. Só assim se é coerente com o que o espírito emana. Então, esses sentimentos que a gente comentou, a gente precisa cuidar deles. Por quê? Eu não gosto de um lugar, mas eu vou lá porque porque eu recebo um dinheiro, ou porque eu vou lá por causa de fulano, mas eu não gosto do lugar. Mas eu sei fingir que eu gosto. Só que o meu espírito não finge. Então está no meu campo o que eu estou vibrando ali. Ai, esse lugar, meu Deus do céu. Ou eu não gosto de alguém, e aí eu estou sustentando aquele relacionamento. Mas o espírito não mente. E aí o meu campo está refletindo aquela minha rejeição.
E aí que espíritos se aproximam dessa vibração? Então, isso tem a ver com a nossa experiência. E aí que a gente começa a arrumar as provas surpresa, né? Começa a passar por provas surpresas, porque o nosso campo está vibrando a energia da rejeição, da raiva, da tristeza. Enxergando Deus e você mesmo no outro, você julga menos. Compreende a visão que ele está em evolução, como você, e tudo é tempo. Então, também tem a ver com as provas e desafios, né? Que é você não julgar mal o outro ou desejar mal o outro, porque você sabe que ele também está num processo de evolução igual você. O Gandhi ele tem uma frase que fala: eu e você somos uma coisa só, não posso te maltratar sem me ferir. Legal, né? Que é a questão do espelho, né? E aí, para a gente entender basicamente o que a gente explicou sobre a encarnação, eu fiz um fluxograma. E aí, então assim, a encarnação, a gente já traz logo de cabeça a expiação, né? Que é o que? Ligado muito ao nosso principal objetivo, né? De estar aqui. A expiação, ela vem de um efeito de decisões passadas que podem influenciar a sua personalidade e condições. E o objetivo é uma reforma moral de arrependimento e aprimoramento. Então não adianta só me arrepender, eu tenho que colocar isso em prática. E junto vem as provas, aí eu coloquei o diabinho ali, né? Que é a prova. Que aí ela pode vir em teste, tentações, provocações e até em desejos desequilibrados. Que eu ouvi isso numa palestra hoje e eu achei sensacional. Que é o quê? Às vezes a gente não faz mal para ninguém, a gente não bebe, não fuma, a gente se acha o máximo. E aí a gente tem um desejo desequilibrado, que é o quê? Por exemplo, eu amo meu cachorro. Se der uma enchente em Franco, eu deixo o cara aí com a água, mas eu amarro meu cachorro e salvo ele. Desejo desequilibrado, né? Eu adoro receber minha família em casa, mas se entrar no meu quarto, meu amigo, eu quebro o pau. Sabe? Aquele eu sou assim, que você defende tanto que estraga a sua energia, né? É um desejo, é uma escolha que você tem sobre você, mas que tem um desequilíbrio nela, né? Então, por exemplo, eu sou muito chato, então eu já sei que às vezes quando eu exagero, eu percebo isso no meu filho. Tipo, às vezes a Fernanda fala: meu Deus do céu, para. Vocês... Então, assim, são coisas que a gente defende como nossa, sabe? Assim, esse é eu. E aí, quando a gente é provocado nela, o cara que não bebe, que não fuma, que não bate em ninguém, faz virar um... Então, isso também entraria como, né, algo que desequilibra a gente nesse processo. E aí, a expiação, o efeito dela é trazer uma maturidade para ter clareza do objetivo da encarnação. Então, quanto mais eu me alinho com esse processo, com esse propósito da minha expiação, mais eu vou tendo clareza. Putz, é isso, é aquilo, eu não vou ali, eu vou aqui, eu vou escolher isso. E aí os bons espíritos vão ajudando, né? É isso, é isso. Teve um médium, uma vez que eu vi numa palestra, ele falando uma coisa muito legal. Ele falou assim, que quando a gente ilumina a consciência para uma consciência nova, é como se nossa cabeça ficasse com uma lâmpadazinha assim, ó, piscando, e os mentores espirituais falam, ali dá pra gente colocar mais informação. Então é mais ou menos isso. E as provas, elas trabalham as qualidades e as firmezas para melhor lidar com as fases que contribuem para a expiação e até mesmo a missão. Então, cada coisa que a gente escolhe como consciente para a nossa evolução vem com um pacote de prova, né? Quem nunca ouviu assim, se você ficar solteiro, você vai ter o sofrimento de solteiro. Se você ficar casado, você vai ter o sofrimento de casado. Não tem para onde correr. Todo mundo já ouviu isso. Então, quer dizer, são as provas, né? E junto delas a gente vai desenvolvendo qualidades. Aí o Kardec pergunta, mas então de que serve os espíritos seguirem o caminho do bem se isso não isenta as penas da vida corporal? Pergunta ousada, né, do Kardec. Aí eles falam, chegam mais depressa ao alvo. Simples assim. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Sabe quando você fala assim, molhei minha meia, acabou meu dia. Acabou de chegar na festa, acabou meu dia. Você está com o emocional afetado, você não está consciente, você não está pleno. E por você não estar pleno, consciente e tal, você não está
tomando uma decisão inteligente. Então você acha que acabou tudo, você acha que não tem mais jeito e que acabou a festa para você. Então isso é uma decisão impulsiva, emocional, que vai destruir seu dia. Por quê? É característica de um espírito inferior. Ainda é imaturo, ele não tem aquela... Pô, molhou minha meia. É isso, vou fazer o quê agora? Segue. Né? Então, os espíritos eles se diferenciam nesse nível de consciência. E aí ele fala, quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aí. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Então, quer dizer, além da gente vir com o defeito traz um pacote de problema. Então, a gente veio para trabalhar eles. Então, para entender, nem todo sofrimento suportado neste mundo denota da existência de uma determinada falta, né? Pô, você tá todo dia lá, tipo eu, né? Tocando violão assim, aí escreve assim, aí trabalha no computador, depois dá um problema na coluna, é obsessor. Só pode ser obsessor. Não é assim que a gente faz? Veio de outra vida isso aqui que eu tô sentindo. Não dá, né, gente? E aí, aí até me perdi. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, que é o que eu falei. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e desejar adiantar-se mais. Aí já é o pró do negócio. E pode solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pelo qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Eis aí o objetivo das provas. Então veja, olha que legal. Além da gente... Lembra que lá atrás fala que além de se arrepender a gente aprimora? E se a gente aprimorar e ainda ensinar o irmão a passar por isso? Olha o bônus aí. Olha que coisa boa, né? É você... falar, cara, eu passei por isso aí. Deixa eu te falar um pouco o que eu passei, o que é o passar de você para o coletivo, né? E aí, na sabedoria hindu, que é muito parecida com o espiritismo, quando a gente fala de karma e dharma, eles falam assim, é simples, cara, karma é lei, que é o quê? Efeito. Deus não está com raiva de você que você errou. A lei já está em você. Você é um espírito, o universo já existe uma lei instalada. Então é causa e efeito, é simples. Não precisa ficar, eu estou pagando. Às vezes a gente usa muito esse termo, né? Estou pagando. E não, a gente é responsável por esse efeito, por essa lei que existe. E o Dharma, ele tem muito a ver com o propósito. Então... hoje eu já reconheci, devido a uma caminhada enorme, que o meu propósito é a música para ensinar, para curar, para intuir. É o meu Dharma. Eu não posso ficar vacilando aqui, achando que eu estou aqui para fazer show ou para fazer... É o Dharma. Então, não significa que eu tenho que tocar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que conhecer pessoas, que eu tenho que melhorar junto com isso. Por isso. Então, basicamente é isso. O karma é a lei que já está instalada em você, por isso que quando a gente erra, às vezes a consciência fica assim, vai lá, pede desculpa, volta e faz direito. A lei está na gente. E o Dharma é o propósito. Só que o propósito ele só vai esclarecer se a gente desenvolver, né? Que é o que eu falei dos espíritos orientando. Então, o karma, ele é efeito da ignorância, do ego, da expectativa, da ilusão, impulsividade e maturidade. Coisa interessante de falar sobre a expectativa, quanta mãezinha boa não sofre? Porque eu achei que meu filho ia vir aqui, que bebê. Ela não fez nada de errado para estar passando por isso, mas ela está criando expectativa, que entra na ideia da ilusão, né? Qual é a realidade do seu filho hoje? Cara, ele não foi te ver, mas não é porque ele não te ama. Mas é que você está criando expectativa demais sobre as pessoas e você vai sofrer. E vai sofrer porque é a lei. É a lei do karma, é a lei da prova e expiação, da causa e efeito. E o Dharma
vem junto do quê? Vem pelo quê? Pela sabedoria, a coletividade, o autoconhecimento, a humildade, a consciência e experiência. Então, a reencarnação. Meu Deus, a hora. Chico falou assim: aos outros eu dou o direito de ser como são e a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Simples assim, né? Então eu vou ser bem breve, porque eu percebi que eu me empolguei. Esse conceito de reencarnar é uma dádiva do universo, lógico, mas não devemos se acostumar a ela, né? Que é o na outra vida eu faço, porque ela, as influências que a gente pode sofrer e as consequências disso é muito forte, né? Como eu falei, é uma lei. E no budismo se fala da roda de Sansara, né? Então eles falam muito assim: você tem que trabalhar para sair da roda de Sansara. Então assim, é aquele ponto de você entender que você ama algo, você gosta de algo, mas você não se prende a algo, a ponto de você, né, ficar naquele loop de reencarna. Tipo, chega. E por que ele acontece, segundo o budismo? Ignorância, apego e aversão, né? Então, aquela coisa teimosa. Então, fica preso à roda de Sansara. Bonitinho, né? O bichinho da roda de Sansara, né? Olha a cara dele. E esses desafios que a vida traz pra gente, ele vai transmutando, não sei se é a melhor palavra, mas ele vai convertendo o sofrimento em aprimoramento. Então, a dor vira compaixão. Quem sofre muito, quem sofreu muito, tem compaixão por pessoas que sofrem. Quem é muito humilhado, trabalha também muito a humildade. Quem perde muitas coisas, trabalha muito desapego. A gente olha para os países que perdem muitas casas, essas coisas, né? Você fala, cara, já até acostumaram, já sabem montar a casa de volta. Desapegaram, nem tem muito mais móveis, nem tem mais necessidade de tantas coisas. E os conflitos, a gente trabalha muito a questão do perdão, né? E aí, falando também sobre um processo do humano, bem rapidinho, Jesus, quando curou as pessoas com lepra, só um voltou para falar: Jesus, gratidão, obrigado por isso. Agora eu posso viver como uma pessoa social, uma pessoa normal, que pode conviver com os outros. Mas os 9 foram embora. Então o que acontece? Sentimentos igual desse rapaz que voltou aqui que vai fazer a gente evoluir. São sentimentos altos. Então quantas pessoas você vê que, sei lá, fala inglês, viaja, tem tudo e tal, mas não tem sentimentos altos? Que aí é ligado ao que a gente comentou lá atrás. A humildade, o perdão, né? A caridade. É esses sentimentos que Jesus reconhece. Jesus até fala: cadê os 9? Aí ele fala: você sim foi curado, porque você voltou para me agradecer. Dei uma arrepiada agora. Então, quer dizer o quê? Curou o corpo, mas e a alma? E o espírito? Sabe? Será que queria a cura mesmo? A cura vem com compromisso, a cura vem, né, por camadas, né? A gente tem uma música que fala isso. E aí a gente vê que essa coisa do humano com os problemas é uma coisa muito parecida com o que o palhaço faz e com várias coisas que o humano faz, né? Ele tem um poema que fala assim: tenta, mas cai, pula e não alcança, não liga se parece ser quase criança. Imperfeito como o amor que sente, mostra que ama como a gente. Olha como o palhaço é evoluído, gente. Canta, mas desafina. Joga e não ganha. Não liga se escorrega. Faz do erro sua artimanha. Ensina que em tudo tem graça, até no tombo que nem disfarça. Cansa, mas acredita. Vive e não desiste. Não liga se machuca. Prefere ser feliz que triste. E quando o aplauso vem, faz fazer valer a pena a vida que tem. O palhaço, a graça está em errar e deixar escancarado. Errei. É isso, sabe? Ele tenta mesmo assim. E aí a gente vê que o drama também é algo que o homem traz consigo. Então, por exemplo, o palhaço, para ter graça, ele tem que errar, né? Ele tem que derrubar, ele tem que quebrar. No circo, a gente só vai lá para assistir coisa arriscada, cara. E a gente vê graça nisso. A gente vê uma mulher voando para pegar um negócio balançando para bater palma.
A gente lida com o desafio para achar valor nas coisas. A gente vai assistir uma novela, a gente quer ver o drama. A gente vai ver um filme, a gente quer ver o drama, a gente quer ver o suspense, a gente quer ver o que ele vai ter que enfrentar. A gente vê um livro, a gente quer ver o final da história, quer saber o que aconteceu. Todos buscando um desafio para se julgar o valor. E aí quando chega na gente, ele fala, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Então a gente percebe que até o desafio dá valor na vida do homem. Já entendi agora. É isso. Esse GIF é maravilhoso. Então, basicamente, quanto mais ignorância, mais provas. Quanto mais consciência, menos provas e mais clareza. Com mais clareza, menos se reclama e se espia com mais leveza. Cada degrau a subir surgirá novas provas para desenvolver. Quanto mais se desenvolve, mais gera um gosto pela vida. A sabedoria e a experiência tornam a expiação uma possível missão. A missão gera uma consciência coletiva e mais o auxílio de mentores. Se aceita e continua a evoluir, não há mais necessidade de reencarnar. Simples assim, né? E aí, para a gente amarrar os ensinamentos da palestra. Todos viemos espiar, por isso reencarnamos. As provas vêm para nos fazer mais forte. Mais consciência, menos provas penosas e desnecessárias. O que o corpo e a mente não entendem pode ser para evoluir o espírito. Causa e harmonia movimentam o mundo, que é a causa e o efeito. Sempre olhe para a criança e sua sombra, elas sempre estarão contigo. Não reclame, pois reencarnar é uma oportunidade concedida. A última encarnação é sempre a mais valiosa, escolha viver consciente. Você não está sozinho e nem veio sozinha. Até o planeta está em evolução. Para Deus não existe um culpado, mas um responsável por essa vida. Então, o que a prova faz com a gente e a expiação? Escolher. É isso o diferencial dela. Faz a gente escolher. E a emoção errada faz a gente escolher errado. Então, se você escolhe na tristeza, provavelmente você vai desistir. E isso pode te gerar depressão. Se você escolhe na ambição, isso vai te trazer um risco e provavelmente uma frustração. Se você escolhe na emoção, isso vai te gerar uma expectativa e pode te deixar na ilusão e na mágoa. Então, tem que ser uma decisão consciente. Ficar estacionário também é escolher. E isso daria uma outra palestra. Cada escolha pode ter mudanças e saltos quânticos. Então, esse é o poder da escolha. A responsabilidade disso tudo vem do livre-arbítrio. Então, cada dia você está moldando sua própria encarnação, que é a argila. Na luz de Deus se experimenta a felicidade, mesmo o planeta sendo de desafios. Então, não é porque o planeta é de provas e expiações que a gente não vai acessar a felicidade, a luz, a consciência e o amor. A gente se conecta em Deus para isso. Deus não tem os sentimentos negativos por nossos erros. A lei está instalada em nós. E aí o Gandhi tem uma frase que ele fala, minha vida é a minha mensagem. Então, quer dizer, as escolhas que a gente toma passam uma mensagem, tanto para as pessoas, tanto para o universo. E aí, para encerrar, eu coloquei assim, se queremos evoluir, cada prova é um degrau para a evolução. E se Deus habita em nós, será que sempre precisamos de resposta de fora ou apenas esclarecimento? Gratidão a todos, acima de tudo, que penso que me falta, obrigado, meu Deus, pela minha vida. E aí a gente vai encerrar com música, se der tempo. E é isso, gratidão. E aí, amarrando isso que a gente falou, a gente tem uma música chamada O Homem e o Cavalo. O homem é a representação do espírito, né? A consciência, e o cavalo, o corpo. O homem e o cavalo continua sua jornada. O homem e seu cavalo
continua sua jornada, galopando contra o vento, voltando pra sua casa, galopando contra o vento, voltando pra sua casa. Essa casa é um mistério, pois não lembro do passado. Essa casa é um mistério, pois não lembro do passado. Mas tocamos essa estrada, já que nos foi confiado. Mas tocamos essa estrada, já que nos foi confiado. Ó cavalo, quantas lutas, quanto peso fiz levar. Ó cavalo, quantas lutas, quanto peso fiz levar. Menos água e alimento, deixei pouco descansar. Menos água e alimento, deixei pouco descansar. Uma hora eu vou partir, mas te levo com certeza. Uma hora eu vou partir, mas te levo com certeza. No coração e você voltará à natureza. No coração e você voltará à natureza. Ei, cavalo bom, vai comigo até a morte. Corre livre com amor, juntos fica bem mais forte. Ei, cavalo bom, não tamparei sua visão. Pra você tiro o chapéu em forma de gratidão. O homem é o espírito, consciência e razão. O homem é o espírito, consciência e razão. O cavalo é o corpo, movimento e emoção. O cavalo é o corpo, movimento e emoção. O cavalo sem o homem segue sem a direção. O cavalo sem o homem segue sem a direção. Se o homem não conhece, o cavalo vai ao chão. Se o homem não conhece, o cavalo vai ao chão. Ê, cavalo bom, vai comigo até a morte. Corre livre com amor, juntos fica bem mais forte. Ê, cavalo bom, não tamparei sua visão. Pra você tiro o chapéu em forma de gratidão. Ei, cavalo bom, vai comigo até a morte. Corre livre com amor, juntos fica bem mais forte. Ei, cavalo bom, não tamparei sua visão. Pra você tiro o chapéu em forma de gratidão. Vamos parar um pouquinho, descansar para a missão. Vamos parar um pouquinho, descansar para a missão. Tive tanto aprendizado que escrevi essa canção. Tive tanto aprendizado
escrevi essa canção. O homem em seu cavalo continua sua jornada, galopando contra o vento, voltando pra sua casa. Essa casa é um mistério, mais de um amor imenso. O que importa é que mudamos do que éramos.